o Márcio, também de outro grande centro de pesquisa nacional, nosso vizinho de sempre, Janeirine, presidente da Associação de Empregados do CEPEL, com a palavra. Muito obrigado por ter vindo e aceito o convite. A palavra é sua. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Márcio Giannini, eu sou pesquisador do CEPEL, do Centro de Pesquisa de Energia Elétrica. Sou economista, com mestrado e doutorado em planejamento energético, pós-doutorado na Universidade da Califórnia, Berkeley, em tecnologia de energia. Mas antes de falar qualquer coisa, né, depois de um depoimento tão apaixonado pela ciência, é difícil, né? Difícil, mas assim, deixo aqui minhas palavras de solidariedade, de apoio, e que nós estamos juntos, nunca sozinhos, sempre juntos. A ciência, a educação, a liberdade foram conquistadas, foram avanços sociais. São avanços sociais que a gente não pode abrir mão, especialmente de forma tão trivial como a gente está observando agora. Então eu vou começar aqui a apresentação. Mais uma vez, obrigado. É difícil a continuidade depois de uma palestra tão emocionada. Tivemos feitos, na verdade, que foram construídos por outros no passado, e feitos, na verdade, com a construção de muitos de sucesso. Eu sempre digo que o Brasil é um país incrível, com pessoas mais incríveis ainda. Quando a gente vai para fora do país, vai participar de congressos internacionais, conversa com pesquisadores, é interessante que eles sempre têm interesse sobre o Brasil, interesse especialmente na área de energia, outras áreas também, com a própria Embrapa, também referência internacional. Então a gente às vezes tem a tendência a achar que o Brasil deu errado. Não deu errado. Nós estamos construindo aí. Então, assim, existe uma falácia de que nada dá certo, que somos corruptos, isso e assado, uma síndrome de vira-lata, mas a gente tem que lutar todo dia com esse paradigma. Nós somos um povo maravilhoso. Darcy Ribeiro já falava isso. Nós somos uma mistura. A gente não tem que embranquecer, a gente não tem que ser suíça, nós temos que ser brasileiros. Nós devemos buscar o nosso caminho. Não existe caminho único para o desenvolvimento, para a inclusão. Nós devemos buscar esse caminho. Pode demorar um pouco mais, mas a gente está buscando isso. Às vezes não é tão trivial quanto a gente podia achar. A gente estava em uma trajetória de crescimento, de inclusão social em anos recentes. A gente incorporou 40 milhões de pessoas ao consumo, tirou da linha de pobreza, da miséria. Isso não é pouca coisa, gente, é muita coisa. Tem vários avanços sociais que nós tivemos e mais recentemente a gente está tendo alguns descaminhos, alguns retrocessos, mas esses retrocessos devem ser, na verdade, questionados o tempo todo por nós, pela sociedade em si, pela sociedade organizada. Às vezes a gente esquece o poder que a gente tem. Se nós quisermos, não passa nada disso. Nós temos uma força que a gente não imagina. É como se fosse um elefante, na verdade, amarrado com um fio de seda. E fica enjaulado, fica enclausurado pela crença que não é possível. É possível sim. Juntos a gente transforma essa realidade. Essa realidade não é dada, ela é construída. Muitas vezes nós somos conformados a aceitar isso. Aceitar que essa realidade é dada e é impossível mudar. Não, é possível. É possível. Agora a gente tem que se indignar. Manter a certeza, na verdade, que é possível ter uma trajetória diferente do que nos é imposto. A pobreza, a miséria, a submissão tecnológica, a gente não pode aceitar isso. A gente tem que enfrentar. Eu vou apresentar alguns dados aqui. Gostaria, sinceramente, de ter uma apresentação tão apaixonada quanto a sua, entendeu? É uma experiência de vida, eu estou aqui para aprender, fiquei emocionado. Eu vou falar de uma forma um pouco mais assim, menos apaixonada, mas com certeza o sentimento é o mesmo, de poder contribuir na busca da elevação, da prosperidade social, da inclusão social. Vou falar brevemente aqui sobre o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, para quem não conhece, rapidamente.
Por favor. O Centro de Pesquisa de Energia Elétrica é um centro da Eletrobras, que é uma das maiores empresas de energia elétrica do mundo. Esse centro de pesquisa é o maior centro de pesquisa de pesquisa e desenvolvimento no segmento de energia elétrica da América Latina. Ela tem uma estrutura hoje consolidada de 300 milhões de dólares, um orçamento por volta de 200 milhões de reais, um pouco mais hoje, por volta de 400 funcionários. A gente tem 2 unidades, uma na Ilha do Fundão e outra em Adrianópolis, em Nova Iguaçu. Nosso corpo de empregados possui mais de 100 doutores, né, dedicados à pesquisa e ao desenvolvimento. Somos referência no setor elétrico, né, sendo que os programas desenvolvidos, entre outros desenvolvimentos, são utilizados por vários órgãos, vários institutos do setor elétrico, como o ONS, a EPE, a ANEEL, além das próprias concessionárias e a indústria. Por favor. Dentro dos segmentos da linha de pesquisa que nós atuamos, é só um painel, claro que tem muitas outras pesquisas, laboratórios de pesquisa experimental, automação de sistemas, otimização energética e meio ambiente, linha de transmissão e equipamentos, redes elétricas, materiais de eficiência energética e geração complementar, tecnologia de distribuição, um conjunto de linhas de pesquisa. Nós temos uma estrutura muito enxuta. A gente tem a direção geral, a chefia de departamento e os pesquisadores. Essa é a hierarquia que a gente tem. É uma estrutura matricial, a gente pode trabalhar em vários departamentos diferentes, e isso facilita, de certa forma, o conhecimento, né? O fluxo de conhecimento. A gente pode trabalhar em vários projetos em áreas diferentes. Isso é muito interessante. Por favor. Por favor, pode passar. Só para dar uma ideia, rapidamente, né, da complexidade da dimensão do setor elétrico nacional, se a gente transpor o sistema elétrico da linha de transmissão do setor do Brasil em si na Europa, a gente contempla quase toda a Europa. E a gente tem um detalhe a mais. O grau de complexidade do setor elétrico brasileiro é muito maior do que da própria Europa, e é mais integrado, o setor elétrico brasileiro, mais integrado que o americano. Então a gente tem um patamar diferenciado, é reconhecido internacionalmente sobre a questão da otimização. A gente tem uma complementariedade entre sub-regiões, entre o Nordeste e o Sul e o Sudeste. Isso é muito bom, porque a gente economiza dinheiro, economiza recursos públicos. Por favor. Para vocês terem uma ideia, eu trabalho no Departamento de Otimização Energética e Meio Ambiente. Segundo dados do ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, com os softwares desenvolvidos pelo próprio CEPEL, nós já economizamos, o Brasil, na verdade, já economizou mais de 4 bilhões de reais nesse processo de otimização. Não é pouca coisa, é muita coisa. Então, em última instância, o investimento que é feito em pesquisa, desenvolvimento e inovação tem retorno, sim, para a sociedade. Muitas vezes é um retorno pulverizado, que, na verdade, é a melhor solução, onde todos podem participar desse ganho. Ao contrário de você ter um ganho particular, um ganho capturado por alguma empresa em particular, majorando o seu lucro. Por favor. Aqui eu vou debruçar um pouquinho sobre a temática em si, que eu fui convidado. Ciência, Tecnologia e Soberania, dando uma versão, né, sobre o setor elétrico nacional. E eu vou incluir também nessa questão um pouco da questão que eu gosto muito de trabalhar, que é o desenvolvimento. Como o setor elétrico também, ele alavanca o desenvolvimento, alavancou o desenvolvimento no país e alavanca o desenvolvimento, na verdade, na história da energia em si. Tem como chegar um pouquinho para a direita? Não? Tudo bem, sem problemas. Uma das questões centrais hoje que a gente observa é o questionamento da função da ciência. Quando a gente questiona a ciência no sentido de que qual o propósito dela, eu acho muito válido. Todo questionamento é válido. A ciência ela tem que ser questionada no sentido de aprimoramento, no sentido de foco, para onde vai esses recursos, na verdade, para quem se apropria do seu progresso, eu acho muito válido. Não estou falando aqui do questionamento da ciência como questionamento da vacina, não é isso. Isso a gente não vai discutir. Certas coisas a gente prefere não discutir porque tem domínio, né? A gente não vai discutir
obviedades, né? A gente tem que ir um pouquinho mais além, né? Então, existe um conjunto de perguntas, na verdade, que são válidas e a gente tem que se debruçar sobre elas e tentar dar uma resposta para a sociedade. A gente, como pesquisador, a gente faz a minha culpa que muitas vezes a gente não consegue uma interlocução efetiva com a sociedade, dizendo quais são os reais ganhos para ela. Como a maioria desses ganhos, na verdade, são pulverizados, as pessoas individualmente não se sentem, na verdade, partícipes desses ganhos. Mas a gente nunca pode esquecer, na verdade, que ao você apertar um interruptor de energia elétrica, tem toda uma indústria, tem todo um conjunto de pessoas trabalhando continuamente para aumentar a eficiência, para aumentar a eficácia também, para otimizar o sistema, e que isso não é um trabalho fácil, é um trabalho de 24 horas, 7 dias por semana, né, e que a gente só sente, na verdade, o valor da energia elétrica em particular, na ausência dela. Quando a gente não tem energia elétrica no jogo do Flamengo, a gente fica triste. Quando a cerveja que a gente queria tomar gelada não está mais gelada, a gente fica triste, fica chato, né? Então a gente sente falta uma festa de um aniversário de uma criança que falta energia, por aí vai. Vou fazer uma brincadeira aqui sobre essas questões, mas é muito mais grave. A gente está no hospital, querendo ser atendido, por algum motivo não tem energia, o backup lá do hospital também não funciona, isso não é tão incomum assim, a gente sente falta disso. Isso para a gente que está aqui, né? No centro da cidade, na zona sul do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, é muito comum. Eu fiz pesquisa de campo no interior da Amazônia. Eu vi o que era miséria. Eu vi o que são pessoas, na verdade, sem acesso à energia elétrica. Isso é crítico. Em pleno século XXI, pessoas que não têm uma tecnologia dominada há 200 anos, praticamente. Uma tecnologia simples, né? E que a sociedade simplesmente achava natural, né? A gente tem que se indignar quanto a isso. Em anos recentes, né, com o programa Luz para Todos, a gente incorporou uma massa de pessoas, 16 milhões de pessoas, mais do que a população de Portugal. Parece pouco, a gente fala 1 milhão como se fosse uma coisa assim simples, né, no Brasil. De novo, 16 milhões de pessoas. Eu trabalhei nesse projeto Luz para Todos, trabalhei no projeto anterior a ele. E na época, né, não se tinha noção de que poderia se equacionar esse problema. Achava que era um dado. Era normal você ter 16 milhões de pessoas naquela época sem acesso à energia elétrica. Não é. Não é. E isso foi um avanço de anos recentes. E a gente tem que na verdade, dar o mérito àqueles que se dedicaram a esse esforço de Estado, né, para que pudessem incorporar. E sabendo disso, né, com uma visão assim, muito mais inclusiva, que ao você incorporar essa massa de pessoas, essas pessoas passam a consumir. Aí todo neoliberal gosta, porque passa a consumir. Mas não é interessante você trazer essas pessoas para o mercado de consumo também? Passam a consumir um sabonete por dia, um pouco de quilote, um pouco mais de arroz, um pouco mais de feijão. Isso movimenta toda a economia, todo mundo ganha. Não só poucos, mas todos ganham, né? Existe na literatura econômica várias publicações que afirmam, né, que uma sociedade mais igualitária é mais produtiva. Ela tem maior eficiência econômica. Mas eu não sei aonde anda esse pessoal que parece que não leu o básico. Entendeu? Eu não entendo. Sinceramente, parece que lê apenas o que querem ler, para confirmar aquilo que já acreditam, com base naqueles que financiam a campanha ou financiam aquilo que eles gostariam que fosse. Mas eu vou começar, porque senão uma questão fundamental: por que apoiar a ciência? Pode passar, por favor. O conhecimento acerca da natureza nos permite desenvolver os meios tecnológicos necessários para melhorar nossa qualidade de vida de forma sustentável e consistente com os recursos finitos do planeta e com seu equilíbrio. O investimento em ciência, tecnologia e inovação é essencial para o crescimento econômico e para o progresso social. Pesquisa e desenvolvimento pode acelerar o desenvolvimento sustentável, criando uma economia mais inclusiva e mais sustentável. E Bauman, eu gosto muito de citar Zygmunt Bauman, adoro, né? Nenhuma sociedade que esquece a arte de questionar pode esperar encontrar as respostas para os problemas que a afligem. A gente tem que ter o questionamento, né? Nosso colega falou ainda há pouco do pensamento crítico.
É tão trivial isso para a gente, o pensamento crítico, né? Mas a gente tem que reforçar isso. Né? Nós não temos que ter alunos, nós não temos que ter trabalhadores, a gente tem que ter ser pensante. A universidade, as escolas, né? Tem que formar pessoas que pensem, que critiquem, que reflitam. E não assumam uma realidade como dada e que é imutável. Não, a gente está aqui para pensar, para questionar. A gente, se for necessário, eu prefiro ficar entre os loucos que os normais, que os normais, na verdade, estão governando, pelo que parece. E não me parece tão normal assim. Por favor. Aqui eu vou apresentar um gráfico do Banco Mundial de 2019. Deixa eu ver se eu consigo aqui com a caneta. Não dá. Está muito fraco. Mas interessante, qual é a necessidade de... Qual é, na verdade, uma outra pergunta que apareceu lá no primeiro slide? Como deve ser a repartição do investimento em pesquisa e desenvolvimento? Essa é uma pergunta interessante. Nós temos recursos escassos, entre aspas, né? A gente, quando investe em educação na universidade pública, em tese, a gente está abrindo mão de investir em outro lugar. São escolhas a serem feitas pela sociedade. Mas qual é o ponto ótimo? Qual o parâmetro dos outros países, né? Esse parâmetro varia muito. Mas uma coisa é certa. Existe uma correlação muito próxima entre desenvolvimento econômico e investimento em ciência e tecnologia. Se você reduzir esse investimento, naturalmente você não vai colher frutos no futuro. Eu dou sempre o exemplo, né, do Obama. Assim que teve o surto de Zika aqui no Brasil, o Obama, nos Estados Unidos, não no Brasil, abriu um fundo de $1 bilhão de investimento em ciência e tecnologia no dia seguinte. É assim que se enfrentam os desafios, em ciência e tecnologia, em investimento. Não é reduzindo investimento. E ciência, tecnologia, educação, não é gasto, não é número. Aquilo é investimento para a sociedade, aquilo tem retorno. Às vezes o retorno é difuso, às vezes o retorno é de longo prazo, até porque você tem que estabelecer isso como uma função pública, uma função de Estado. Não pode ser capturada especificamente por uma empresa em particular, ela tem que atender a toda uma demanda da sociedade. Mas o que a gente pode observar no primeiro item, na primeira linha mais alta, a Coreia, que investe próximo a 4,5% do seu PIB. Coreia é referência. Há 50 anos atrás, a Coreia passava fome. 50 não, 70 anos atrás. Passava fome. E olha o que acontece, a gente importa tudo da Coreia hoje. Não é à toa, investimento em ciência e tecnologia. 4,5% do PIB. É muito acima do que hoje a China investe. E olha que a China tem investido radicalmente, aumentando o investimento através de investimento. Acima dos Estados Unidos. E o Brasil, na verdade, tem elevado o seu investimento, só que não consegue alavancar o suficientemente para transformar a sociedade como um todo. A última linha é do Brasil. O investimento assim, é incremental em relação ao PIB. É bem verdade que o PIB, em termos nominais absolutos, cresceu, né? Mas, ao mesmo tempo, em termos percentuais, não consegue alavancar tanto assim. Por favor. Um outro dado mais interessante também, em relação a dispêndios em ciência e tecnologia, também não vou me atentar muito ao gráfico em si, mas é interessante, a curva ascendente em termos reais, os valores são em termos reais em 2016, se a gente observar o ano de 2000, a curva em azul, a gente tinha 56 bilhões de investimento por ano no segmento. O primeiro ano lá, de 2000, né? A linha azul. Já em 2014, nós tínhamos 112 bilhões de investimento. Olha aí a curva ascendente que a gente conseguiu, a trajetória de progresso. O investimento foi considerável à época. Esse gráfico a gente não tem ainda até 2018, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, mas já em 2016 a gente já observa uma queda, né? E não foi muito diferente de anos mais recentes. Por favor. É interessante observar também a questão de artigos publicados, a gente está falando de algumas métricas. O Brasil, ainda que não esteja entre os 5 primeiros, né, a gente tem que atentar que o Brasil está em 13º lugar
em termos de publicação científica, no ano de 2017, com 57 mil, quase 58 mil publicações. Não é pouco. O esforço que a gente tem como pesquisadores, como professores, é enorme. Publicar um artigo científico não é trivial, não é um blog, não é um vlog, é muito difícil. Se dedicar a publicar um artigo científico, você precisa de equipe, precisa de recursos, precisa de investimento, nem sempre a gente tem. Às vezes é quase desumano você concorrer com um grupo de pesquisa americano, um alemão, né? A gente tem que fazer mais com menos, mas a gente consegue fazer. Com todas as dificuldades a gente consegue fazer. Hoje a China é líder em publicação, depois vem Estados Unidos, Índia, Alemanha, Reino Unido, Japão e por aí vai. Mas a gente tem uma posição até relativamente de destaque. Por favor, pode passar. Por outro lado, quando a gente fala em patentes, a gente tem uma certa dificuldade, né? A China realmente é uma produtora de patente contínua, né? Isso transforma, na verdade, a patente, em última instância, quando você transforma o conhecimento, né, em algo que possa se tornar uma mercadoria e gerar riqueza em si, a gente tem essa dificuldade, né? Em geral, no Brasil, para você fazer o registro de patente são 10 anos, lá fora, em média, são 3 anos. A gente está tendo um avanço recente, uma melhora nesse sentido de redução desse tempo. Entretanto, está longe do padrão internacional. Por favor. Um outro dado interessante também, eu sempre gosto de trazer também bons números, né? Porque a gente tem um hábito, de novo, né, de achar que a gente faz tudo errado. Não, a gente não faz tudo errado, a gente faz muita coisa legal. Muita coisa legal. A gente tem um número de PhDs, né, formados no Brasil semelhante a países de outros países internacionais, como o Japão, a França, a Coreia. A gente tem por volta de 15 mil pessoas, isso dados de 2013, 15 a 16 mil pessoas formadas por ano, doutores, né? Mais ou menos no mesmo ano, 2014, na França, na Coreia, na Espanha, claro, são contingentes populacionais diferentes, mas no final, doutores, né, PhDs, o contingente é muito próximo. Claro que quando você avalia os Estados Unidos e a Alemanha, é outra escala, a China é outra escala, mas a gente não está tão atrás assim. A gente consegue fazer pesquisa no país com todas as dificuldades, cada um aqui sabe dos seus centros de pesquisa, as dificuldades que a gente tem de mão de obra, de contratação, de manutenção dessas pessoas nos centros de pesquisa, né? Da retenção desse conhecimento, mas a gente faz. Por favor. Existe também como repartir esses recursos entre pesquisa básica, pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico, né? Aí existe um argumento. Esse é um argumento, na verdade, que ronda o momento atual, né? Já foi... Na verdade, esses argumentos eles sempre retornam, são cíclicos, né? Nos países desenvolvidos, um dos argumentos recentes pondera que a ciência é uma atividade internacional, sem donos. Assim, uma vez que essa atividade se tornou cara demais para eles, deixe-se que o mundo desenvolvido invista em ciência. Qualquer conhecimento básico de que os primeiros necessitem para fazer seu próprio desenvolvimento tecnológico está na literatura disponível. Isso é, se os países desenvolvidos, né, já desenvolvem tecnologia, por que a gente vai desenvolver? Por que a gente vai concorrer com eles? E basicamente, segundo esse argumento, né, se essas informações, essas tecnologias estão disponíveis, bem, isso é uma falácia, e se a gente acreditasse nisso, não teríamos águas profundas. Ponto. O nosso colega acabou de falar, se isso fosse verdade, a gente não teria, na verdade, expandido a nossa base agrária, nossa produção agrária, entre outras coisas mais. A própria cultivo do álcool também. Não é assim que se faz pesquisa, não é assim que se conquista a soberania. A ciência faz parte da soberania. Tem que investir. Investir, não é gastar, é investir. Por favor. Quando você importa tecnologia, você compra em geral um pacote fechado. Naturalmente, né, quem está vendendo a tecnologia não quer dar
a tecnologia. Aquilo teve um custo para ele, aquilo é soberania, ou até mais do que isso, até mesmo dominação. Dominação. E muitas vezes a gente compra essa tecnologia, mas ela não é apropriada à nossa realidade. Falando do setor elétrico em particular no Brasil, e em particular do segmento de energia eólica, a gente importa, na verdade, turbinas eólicas, pás eólicas, mas que não são apropriadas às rajadas de vento, ao comportamento de vento do Nordeste brasileiro, onde é o celeiro eólico do país. Então, o que acontece? A vida útil do equipamento em si é menor. Isso compromete o fluxo de caixa do investimento. Compromete, na verdade, a rentabilidade do negócio. Que você tem uma precarização da máquina antes do tempo previsto. Isso é crítico. Para o empreendedor, isso é crítico. Por isso que o empreendedor, na verdade, tem que ter investimento em ciência e tecnologia. Minimamente até para adaptar essa tecnologia, mas eu não concordo com esse argumento. A gente tem que desenvolver, não tem que adaptar. Não tem que acompanhar o estado da arte, não, a gente tem que fazer. Às vezes sai mais caro. Mas a Coreia fez isso no passado, o Japão também fez isso no passado, a China está fazendo. A gente já está importando muita coisa da China, vai continuar importando. A gente também pode seguir essa tendência, por favor. Isso aqui, eu gosto sempre de falar, eu vou apresentar uma outra slide mais à frente, é que não existe soberania, não existe desenvolvimento sem empresas de energia no país. Se você abrir mão disso, você abre mão da sua soberania, seja de petróleo, seja de energia, seja de gás. Os países que fizeram isso, em geral, se arrependeram e voltaram a estatizar ou investir em outras empresas públicas. Energia é questão central. Historicamente, é questão central. Toda a formação da humanidade, ela na verdade, é toda conformada ao redor da energia. Seja lá no início da lenha, ou da força motriz, na verdade, do ser humano, dos animais, até mais recentemente a outros conversores tecnológicos, ou conversores tecnológicos com turbinas, entre outras coisas mais. Aqui nesse gráfico nessa tabela eu apresento as 10 maiores empresas de energia elétrica do mundo, só para citar: italiana, espanhola, americana, francesa, Reino Unido, alemã, francesa. Estranho, né? Não estou vendo nenhuma da África, né? Estou vendo. Estranho isso. Isso é, o desenvolvimento está associado a ter uma empresa de energia. Em geral, ela é fomentada com dinheiro público. Se não é diretamente, é indiretamente subvencionada com dinheiro público. A Eletrobras hoje é a 32ª empresa de energia elétrica do mundo. Há pouco tempo atrás era a 9ª. A gente veio perdendo espaço com esse discurso, né, neoliberal. A gente vem perdendo espaço, reduzindo investimento. Eu, como economista, eu tenho dificuldade em entender como aplaudem para a palavra desinvestimento. Eu conheço a palavra investimento. Essa é uma variável central na economia, desde Keynes. A variável central na economia que tem um efeito multiplicador. Quando você retira o investimento, você vende, transfere, você pode até argumentar que está reduzindo o endividamento, mas você está reduzindo, na verdade, a sua capacidade de atuação. Eu tenho algumas críticas sobre essas questões, mas isso eu vou deixar para uma próxima oportunidade, por favor. Isso aqui, esse mapa é muito interessante. Isso aqui é o sistema elétrico integrado, desde 1960, 2016 e projeção para 2025. Se vocês observarem aqui, vou chegar bem perto para vocês verem. Éramos uma fazenda, uma grande fazenda, século XX. Faz muito tempo assim não. Tudo que aconteceu aqui, toda essa evolução do sistema interligado nacional, com dinheiro público. Seja diretamente pelas empresas públicas, seja, mais recentemente, através de empréstimo do BNDES. Que capitalismo no Brasil é muito interessante. Ninguém quer assumir risco. Ninguém quer botar a mão no bolso e aportar. Não, tem que ir no BNDES, pega dinheiro emprestado, subvencionado, dizendo que adora capitalismo, mas pega, na verdade, dinheiro do BNDES subsidiado. Não sou nada contra a empresa privada, tudo seu espaço, mas vamos ser, na verdade, termos um discurso mais alinhado. Porque capitalismo sem risco não é capitalismo. Né?
Então a gente observa o avanço do sistema elétrico, do sistema interligado nacional, e que se não fosse investimento público, nós estaríamos possivelmente anos-luz, na verdade, para trás. Possivelmente a gente não teria essa otimização do sistema elétrico, entre outras coisas mais. Por favor. Aqui alguns dados que são reconhecidos pela literatura, onde existe uma relação entre expectativa de vida e consumo de energia. Aí eu não estou falando só de consumo de energia elétrica, consumo de energia como um todo. Tá? No primeiro gráfico a gente fala sobre expectativa de vida. No segundo gráfico a gente fala sobre mortalidade infantil. Você aumenta o consumo de energia, reduz drasticamente o consumo de energia, a mortalidade infantil. Isso eu pude presenciar no interior quando visitei, fui fazer visita de campo em algumas comunidades isoladas, e a gente observa a precariedade das condições sanitárias, condições sociais dessa população, acesso à informação também, é tudo muito precário, parece que estão há 100, 150 anos atrás, não muito distante dos centros de consumo. Aqui a gente pode observar também o índice de analfabetismo, isso é, você aumenta o consumo, reduz a taxa de pessoas com índice de analfabetismo, e por outro lado também a taxa de fertilidade também. Eu tenho algumas ressalvas sobre essas questões, que muitas pessoas acham que controlar a natalidade em si é um dos caminhos para a gente suplantar os grandes problemas. Não é por aí. O problema não é ter um número muito grande de pessoas. O problema é o padrão de consumo. Só para vocês terem uma ideia, a África subsaariana, com 700 milhões de pessoas, consome energia elétrica por ano a mesma coisa que Washington. Desculpa, Nova York. Então o problema não é o número de pessoas, é o padrão de consumo. Se você tem 3 carros na garagem, casa de 500 metros quadrados, casa de campo, lancha, o outro não tem uma lâmpada em casa, o problema não é o número de pessoas, é o padrão de consumo. Entre outras coisas mais. Por favor. Entrando na questão do planejamento energético, isso aqui é o painel, na verdade, do plano de expansão até 2026. Aqui você tem segmentação por hidro, por importação, por outras renováveis, aqui o PCH, eólica, biomassa. Com cada linha dessa, dá uma expansão do setor elétrico nacional, projetando para 2026. O que a gente observa, na verdade, que o segmento de energia eólica e o segmento de energia solar que terão um grande investimento por parte da iniciativa, tanto privada quanto pública. Isso, na verdade, pode aparecer no primeiro momento bom, eu também acho que tem sim suas vantagens, mas ao mesmo tempo você tem que firmar essa energia. Como é uma energia intermitente, basicamente é eólica e solar, você precisa de uma outra base para que possa, na ausência de sol ou na ausência de vento, você poder despachar a energia em si. Para isso você tem que colocar térmicas, e geralmente térmicas a gás natural. Aí isso compromete a questão das emissões. Então sempre quando fala a questão das renováveis, a gente tem que ter um certo cuidado com essas questões. Não é uma coisa tão trivial assim, que ninguém pode botar só eólica 100% sem estar conectado a algum backup. Na Europa é assim. Tem Nord Pool, você tem eólica, você tem na França, Nord Pool, conjunto de hidrelétricas, você tem na França nuclear. Então tem uma interligação muito grande que é possível fazer um backup entre elas. No Brasil a gente não tem como importar grande coisa da Argentina. A gente não tem como atender a nossa demanda vindo da Argentina. A gente pode até auxiliá-las, mas vindo de lá é mais difícil. Por favor. Esse dado aqui, apesar de estar um pouco claro aqui, não dá para ver muita coisa, mas é muito interessante, uma foto da NASA de 2012, e eu sempre gosto de apresentar esse dado, porque ele é uma forma contundente de mostrar a concentração de renda no mundo. Se a gente observar onde está claro, onde tem energia elétrica, onde está escuro, onde não tem energia elétrica. Como a energia elétrica tem uma relação muito forte com o desenvolvimento econômico, a gente observa que poucos lugares no mundo são desenvolvidos em tese. E que basicamente Estados Unidos, Europa, China e Índia não.
China, Estados Unidos e Europa dominam o consumo de energia no mundo, e todos os seus efeitos decorrentes disso. Por favor. Aqui o gráfico, esse mapa um pouquinho mais focado, que fica mais claro quando a gente observa a Europa, a visão noturna da Europa, e a parte sul da África. Você vê como é diferente, como o mundo é discrepante. Quando a gente fala que quando as pessoas reforçam a máxima que o capitalismo é vencedor, eu sempre questiono, vencedor para quem? A gente tem um mundo de 1,4 bilhão de pessoas sem acesso à energia elétrica hoje. De novo, 1,4 bilhão de pessoas. Não é pouca coisa. A gente tem 3 bilhões de pessoas no mundo que fazem cocção com lenha. Então, quando a gente começa a apontar esses dados, a gente observa, na verdade, que o capitalismo, para essas pessoas, não foi exitoso. Ou faz uma reflexão. Para que o capitalismo seja exitoso, tem que ter 3 bilhões de pessoas fora do mercado de consumo, não poluindo, não consumindo. Talvez seja uma reflexão. Baldwin fala muito bem sobre essas coisas, que o capitalismo em si coloca essas pessoas como pessoas subnormais, como se fosse um efeito colateral. É um conceito até militar, o efeito colateral, porque apesar de tudo tem isso, mas tudo bem. Não é tudo bem. A gente não pode aceitar isso como uma realidade aceitável. As pessoas têm dignidade, tem que ter uma vida digna. Não é sobreviver, tem que ter uma vida digna. A gente tem que ter ética, tem que ter preocupação com o outro, tem que ter empatia. É uma palavra que eu gosto muito. A gente tem que ter uma preocupação sobre o outro, sobre o mundo, sobre aqueles que não têm voz. E a gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente tem que falar, a gente tem que mostrar, tem que ter um pensamento crítico, como você falou. A gente tem essa obrigação. Tá? Por favor. Esse aqui é um dado interessante, apesar de estar recortado aqui. Esse aqui é um dado recente, 2016. Em 2000, se eu não me engano, 2010, 388 pessoas detinham 50% da renda mundial. De novo, 388 pessoas. Hoje, são 52 pessoas. Isso, apesar da crise econômica, a concentração ainda aumentou. É interessante isso. A gente, por algum momento, acha que com a concentração econômica houve um rearranjo. Não. É o contrário. Os mais pobres, os mais necessitados com a crise econômica são aqueles mais afetados, na verdade, pela deficiência do Estado, pela fragilidade do Estado. São os primeiros a perder emprego, não ter acesso à educação, não ter acesso à saúde. E a gente está falando aqui de 52 pessoas que detêm 50% da renda mundial. Isso não é jornal, é uma fonte segura. Isso aqui é um outro dado também interessante, que apesar de ter passado 600 anos na cidade, eu esqueci o nome da cidade, Florença, na Itália, isso passou 600 anos, mas a renda continua concentrada nas mesmas famílias. 600 anos, não são 6 meses. Para a gente avaliar como a renda, ela não possui essa mobilidade que é dita, na verdade ela fica concentrada em pequenas famílias. O orientador do Piketty, o Atkinson, ele fala, na verdade, que uma das piores causas de injustiça na sociedade é a herança. Aí você começa a questionar por quê? Porque você, na verdade, transfere todo o seu ganho para o seu filho. Eu tenho lá minha casa, tenho meu carro, possivelmente vou deixar alguma coisa para o meu filho, só que meu filho tem muito mais do que isso. Meu filho tem acesso à educação, acesso ao pai, viagem. E o filho do porteiro? Estou falando do filho do porteiro, não estou falando do filho da dona lá que vai trabalhar na casa de alguém, da dona de casa, entendeu? Filho do porteiro, ele não tem as condições, os acessos que eu tenho. O capital de relacionamento, que é muito importante em termos econômicos, pouco valorado pela literatura. Não tenho o estoque de conhecimento que eu vou passar para ele.
Isso, a herança em si, ela só amplia as desigualdades. E um dos argumentos é que o Estado deveria, na verdade, capturar boa parte da herança num fundo público para redistribuir essa renda, reduzindo as desigualdades ao longo do tempo. Isso é fundamental. Claro que eu falo isso para meus amigos, eles não gostam. Eles jogam logo a máxima, não, eu vou dar para o Estado. Não, hipoteticamente vamos pensar dessa forma. Porque a gente tem que pensar grande, a gente tem que pensar em gerações, no longo prazo. Talvez a gente não consiga reduzir a desigualdade social nos próximos 5 anos no país, nos próximos 10 anos. A gente tem que pensar há 50 anos, porque não dá para conviver do jeito que está. Só tende a piorar. Por favor. Vou acelerar, porque eu acabo me alongando muito. Isso aqui é interessante, que uma das maneiras de você reduzir a desigualdade é aproveitar, na verdade, isso é uma proposta, na verdade, que eu coloco, tenho desenvolvido essa linha de pesquisa lá no CEPEL, de como transformar o potencial eólico, o potencial solar no Brasil, num atrativo para a inclusão social, para a promoção do desenvolvimento local. O que a gente observa aqui é o mapa de irradiação solar no Brasil. E aqui é o mapa da pobreza no Brasil. Se você se você colocar um em cima do outro, você vai observar que é muito próximo a essa área de maior potencial, tanto solar quanto também eólico, com mapa de pobreza, com baixo índice de DH. Por que a gente não pode utilizar o recurso solar e eólico para que a gente possa gerar renda também? Na Alemanha já se estuda, na verdade, a coparticipação. Os projetos eólicos, projetos de energia solar, e coparticipação da comunidade local. Isso é sensacional. A comunidade tem se participe, na verdade, do investimento, ganhando, na verdade, participando dos lucros em si. Isso transforma a realidade. Eu tive, há 2 meses atrás, no interior do Rio Grande do Norte, fazendo uma pesquisa de campo sobre essa questão, e a gente percebe como as pessoas são necessitadas. Ao mesmo tempo, tem uma tecnologia próxima, vários parques eólicos, mas que não se comunica com essa comunidade. É uma tecnologia apartada. É como se fosse um OVNI. Descesse ali, colocasse e fosse embora. Não gera riqueza obrigatoriamente para a comunidade. Gera energia, sim. Só que essa energia elétrica vai para a rede e vai, na verdade, especialmente para o Sudeste, gerar mais renda, aumentar mais produtividade no Sudeste. Isso é uma contradição. Você se apropria do recurso natural lá do Nordeste, coloca na rede e aumenta a produtividade do Sudeste. Tem que ter uma distribuição mais econômica da energia e da riqueza, por favor. Essa aqui é uma outra proposta de trabalho que a gente está desenvolvendo, uma linha de pesquisa, para aerogeradores de pequeno porte. A gente mapeou o estado do Rio Grande do Norte, mapeamos o potencial eólico para energia eólica de pequeno porte, de 30 metros de altura, a torre, mapeamos o IDH e começamos, na verdade, uma exploração para saber qual o impacto, se fosse feito um projeto desse porte, nas comunidades. Qual seria o impacto na renda das pessoas? E realmente transforma. Seria basicamente como se você tivesse um novo Bolsa Família para essas pessoas. Só que, na verdade, com investimento privado. Isso transforma a realidade. Isso transforma, e eu acho que o melhor caminho é unir a ciência, o desenvolvimento local com a iniciativa privada, fazendo, na verdade, uma verdadeira participação conjunta para que a gente possa promover o desenvolvimento inclusivo. Bom, as considerações finais. O propósito de gerar conhecimento é acelerar o progresso social. A gente nunca pode esquecer isso, né? Eu trabalho com vários colegas, né, pesquisadores, doutores, e eu sempre bato nessa tecla. É importante, sim, aumentar o rendimento da máquina. Ponto. É importante. Do ponto de vista da engenharia, do ponto de vista da ciência como um todo. Mas de nada adianta você investir tanto no aumento da eficiência da máquina se ela não tem o propósito de melhorar a vida das pessoas. Senão a gente esquece lá nosso juramento quando a gente se forma, né? E a gente tem que estar alinhado com a ética, com a inclusão, com a ciência em si. E a gente tem que sempre relembrar essas coisas, porque é normal, às vezes, no meio do caminho, a gente ir esquecendo, sendo, na verdade, quase capturado pelo mercado, né? E às vezes vai se distanciando dessas questões mais importantes dentro da ciência como um todo, né? As fontes renováveis de energia podem ser um vetor de desenvolvimento e inclusão social,
deve se pautar o planejamento integrativo, onde a expansão da oferta não deve ser o fim, e sim um modo de descortinar o mundo de possibilidades de desenvolvimento, com inclusão social e respeito ao meio ambiente. Considerando a persistência das desigualdades, tanto no país como o elevado grau de pobreza existente, advoga-se a necessidade de repensar o modelo de desenvolvimento científico, também reforçando o viés social. Existe um autor na literatura, que é o Benjamin Sovacool, que ele é líder de pesquisa nessa área de energia, inovação e aspectos sociais, e ele chama a atenção que muito pouco da pesquisa, na verdade, no mundo, no Brasil, no mundo de pesquisa científica, se debruça, se dedica às questões sociais. Em particular, questões de gênero, questão, na verdade, de desenvolvimento, filosofia, ética, sociologia, tecnologia, comunicação e persuasão. Então, essas temáticas são um pouco abordadas. E essas áreas, esses segmentos, ficam subrepresentados. A gente tem que se dedicar nisso também. E ainda que exista um mundo de escassez no que se refere à oferta de água e do próprio cultivo agrícola, existe um mundo de abundância no que se refere ao potencial eólico solar, em particular no Nordeste. Se a gente quer resolver o problema da pobreza em si, esse pode ser um caminho. Tá? Escolhas de governos, empresas e pessoas podem influenciar os rumos da ciência e da tecnologia, tendo desdobramento sobre o uso de recursos naturais e a promoção do desenvolvimento inclusivo. Por favor. Eu sempre gosto de terminar com a foto de pessoas. Tem vários colegas que eu fico chamando a atenção. Você apresenta várias equações. Engenheiro adora apresentar equação, né? É um prazer intrínseco, né? E eu falo, mas você não botou a foto de uma pessoa. Você tem que lembrar que a ciência, o propósito é a pessoa. Tudo bem, a gente gosta, cara, de ficar conversando, fazendo as deduções, mas em última instância é a pessoa. Aqui são duas fotos também no Acre, no interior do Acre. Isso aqui é uma escola seriada. Quando eu cheguei no quadro, estava falando sobre cidadania, sendo que não existia luz na escola. É uma contradição, né? Uma escola sem estrutura necessária, mas falando sobre cidadania. Isso é. E o que eu observei, isso aqui é na reserva de Champuri, lá no Acre. E o que eu observei, assim, fortemente, nitidamente, é que o sentimento de solidariedade. Isso é contagiante, pessoal. O individualismo que a gente tem nessa área urbana, nosso mundo mais contemporâneo, entendeu? Lá a gente não percebe isso. Até porque, para sobreviver, tem que ter solidariedade, que é um dos princípios básicos de convivência, de formação da sociedade. A gente precisava um do outro, né? E hoje, cada vez mais, a gente se distancia disso. É importante a gente sempre lembrar a importância do outro, a importância de dar as mãos, estarmos juntos. Porque juntos, na verdade, a gente pode enfrentar os desafios que vão vir, que estão vindo, né? Se a gente fosse distanciar, aí realmente não tem solução. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado.